Mulher, você sabe o poder que carrega dentro do teu corpo, dentro do teu útero? Esse espaço energético, espiritual e biológico, existe a força da criação. Não apenas a criação de filhos, mas a criação para caminhos, de destinos, de futuros, de histórias inteiras. Nós não apenas damos a luz, nós damos forma, nós multiplicamos. Tudo que chega até uma mulher, ela multiplica. Qualquer situação dentro dela. O amor dentro dela se multiplica, a dor se multiplica, a palavra dita se multiplica, a falta se multiplica também. E quando não estamos alinhados com a nossa essência, até o caos se multiplica. Essa é a verdade que ninguém nos contou. A mulher cocria, consciente ou inconscientemente, com Deus, com a mente e com o próprio corpo. A ciência já explicou e as escrituras sempre soube. A física quântica explica que tudo é energia, vibração e frequência e que atraímos aquilo que emitimos. Já as escrituras afirmam em Provérbios, assim como o homem, e não estou falando em forma biológica, ok? Assim como o homem pensa o seu coração, assim ele é. Ou seja, o que você sente, pensa e fala molda a sua realidade. E isso é cocriar. E o que o útero tem a ver com isso? A neurociência chama de segundo cérebro e é o centro do plexo sacral, responsável por desejos, vínculos, pela própria sexualidade, pelos relacionamentos, a identidade feminina e o senso de pertencimento. Por isso, quando uma mulher vive fora do seu propósito emocional ou espiritual, o corpo fala, independente se a mulher está dentro de um relacionamento ou procurando alguém. Ele fala com as cólicas que não passam, com dores lombar, com a pelvis pesada, com ovários policísticos, dor nas relações, retenção, desequilíbrios hormonais, raiva acumulada, medo de se entregar, apego ao passado, bloqueio no peito, dor no baixo ventre, encontros que ela tem com pessoas que não viram em nada, ciclos repetitivos e desistência. A sensação de que ela tem o dedo podre ou que não tem homem nenhum bom no mundo. O corpo mostra quando o coração se perde. Na verdade, ele não só mostra, ele grita. Quando tomamos um lugar que não é nosso, muitas mulheres adoecem porque assumem funções emocionais que não lhes pertencem. Quando você vira mãe do seu marido, o seu útero reage. Quando você carrega o relacionamento sozinha, o seu útero pesa. Quando tenta salvar alguém que não quer ser salvo, o seu corpo trava. E quando controla, exige ou pressiona algo ou uma atitude de alguém, o corpo inflama. E eu sei que você pode estar achando que eu estou sendo rude, mas o que eu estou fazendo é te dar um chacoalhão, porque Deus não nos fez para ocupar cargos que nós não pedimos. Ele fez para que nós somássemos, não que nós substituíssemos algo ou alguém. Ele nos fez para multiplicarmos e não para dominarmos, para equilibrar e não para carregar sozinhas. E escute com muito amor se você ainda não encontrou o seu par. Se você não encontrou o amor, não é porque não existe um homem bom e você também não tem o dedo podre. É porque existe uma desconexão interna. Quando a mulher está em desarmonia com o próprio feminino, ela repele quem vibra em compromisso. Ela traz homens indisponíveis.
Ela se apaixona por projetos de gente. Repete histórias que jurou nunca mais repetir. A física quântica chama isso de ressonância. Dentro das escrituras chama de semeadura e colheita. Na psicologia chama de padrões emocionais. O corpo chama de dor. E o útero grita: acorda, minha filha. Deus fez a mulher para construir, Ele não fez para destruir. Quando a mulher está ferida, ela destrói com palavras. Quando ela está alinhada, ela constrói mundos com carinho. Quando ela está perdida, ela multiplica o caos. Mas quando ela está curada, ela multiplica a luz. E essa é uma diferença tão profunda que muda famílias, ambientes, filhos, trabalho, vibração, tudo. A mulher alinhada é um portal de graça. E a mulher ferida é um caminho de guerra. Mas todas nós temos as duas versões dentro de nós. E é por isso que agora eu te pergunto com muito amor e verdade. E do fundo do meu coração eu espero que você comigo esteja preparada a olhar essa verdade. Que mulher você é? A que destrói ou a que constrói? Antes de nós respondermos isso, eu vou fazer um testemunho para você. Mas também eu vou dizer para você que eu sou Lúcia, terapeuta esteta. Creio que a espiritualidade e a ciência trabalham juntas, até porque foi Deus quem criou tudo. Absolutamente tudo. Agora vamos lá. Eu vou fazer um testemunho para vocês. Eu confesso que por muito tempo eu fui a mulher que destrói. Por isso eu estou aqui mais uma vez convidando você para um momento de reflexão comigo. E eu quero que mantenha a mente aberta, pois aqui não é um espaço de julgamentos, mas sim de acolhimento. Nada de intolerância ou preconceitos. Este é um lugar onde eu busco encontrar pessoas, tanto homens quanto mulheres, que como eu, por muito tempo se sentiram deslocadas, isoladas, incapazes de encontrar conexão entre os seus pensamentos e os seus sentimentos. Quero dizer também que sim, existe luz no fim do túnel. Você pode e deve ser feliz. Você é importante sim. Esse seu jeito diferente, que muitas vezes incomoda aqueles que têm escamas nos olhos, não é um problema teu, mas sim deles. E por meio do meu testemunho, do caminho que percorro no meu despertar espiritual e da minha entrega total, completa a Deus, um caminho que ainda estou no início, mas que já me transformou e transformou tudo e todas as pessoas ao meu redor. Espero que assim eu possa auxiliar todas as pessoas que se sentem incompreendidas e sedentos de amor. E tudo que compartilho aqui também faz parte da minha própria cura. Não pense que falar tudo isso é fácil para mim. Muitas vezes eu me emociono, a minha voz embarga, mas não por tristeza, e sim por alegria de superação, porque foi mais um degrau. Estou aprendendo com cada detalhe, crescendo e amando e perdoando e liberando, e não apenas as pessoas ao meu redor, mas também a mim mesma. Eu tenho uma lembrança muito marcante para compartilhar. Com 18 anos, na busca incessante dos meus pais por uma cura mental, para mim, eu fui submetida a uma sessão de hipnose e regressão. Durante essa experiência, eu tive uma visão. Um rapaz estendia a mão para mim e me conduzia entre pinheiros. Havia um gramado verdejante e ele tinha cabelos castanhos, barba por fazer, olhos claros e usava uma camisa branca. Eu nunca tinha visto aquele homem antes. Na época, eu pensei que fosse alguém de uma vida passada. Como eu possuía muitas visões, os meus pais me levavam a diversos lugares e igrejas para buscar ajuda. Eu sofria crises de ansiedade intensas e muitas pessoas acreditavam que eu somente não tinha jeito.
A minha vida era um caos e, por consequência, eu fazia da vida dos outros que estavam à minha volta um caos também. As pessoas da minha família me consideravam difícil de lidar. Os sentimentos sempre foram intensos para mim, as dores insuportáveis. Talvez por isso eu agisse de forma destrutiva. Por isso eu não trago essas lembranças para que vocês tenham pena de mim ou me vejam como vítima, não. Eu apenas compartilho a minha experiência para que compreendam que, por mais perdido que você se sinta, sempre existe uma esperança. 5 anos e meio depois da sessão de hipnose, em uma noite de festa com umas amigas, uma conhecida quis me apresentar o cunhado dela. E ele estava lá, encostado em uma parede, acompanhado de uma loira. Isso mesmo, uma moça loira. E no mesmo instante que eu vi ele, eu escutei na minha mente: é ele. Fui apresentada, mas eu me afastei, pois ele estava acompanhado. 2 anos depois, eu estava lá, vestida de noiva, caminhando em direção ao altar para casar-me com aquele homem que eu tinha tido uma visão com 18 anos. O nosso casamento começou errado. Minha mãe era contra, não gostava do meu marido. Eu não sabia exatamente o que eu sentia. Talvez eu quisesse desafiar minha mãe. 6 meses antes eu havia perdido uma pessoa que eu amava muito e talvez o casamento fosse a minha fuga. O meu pai, por sua vez, queria que eu saísse de casa, pois eu já tinha 26 anos e ainda solteira. Para ele era uma vergonha para a sociedade. Casamos sem planejamento, meu marido estava desempregado e apenas 3 meses depois consegui um trabalho como caminhoneiro. E o que mantinha longe de casa. Com 10 meses de casados eu engravidei. A gestação foi difícil, cheia de complicações. A nossa filha nasceu prematura. No casamento, eu descontava as minhas frustrações no meu marido, sentia-me viúva de um marido vivo e ele precisava viajar para sustentar a casa e eu enfrentava os momentos mais difíceis sozinha. As nossas discussões eram intensas e eu era cruel. Totalmente cruel nas minhas palavras, pois eu sentia um vazio enorme dentro de mim. Por anos eu busquei respostas em lugares errados, frequentava locais diversos tentando entender as minhas visões e encontrar um sentido para tudo. Mas quanto mais eu buscava, mais eu me perdia. Fui diagnosticada com depressão suicida e passei a tomar vários medicamentos. E o julgamento das pessoas à minha volta era cruel. Percebi que muitas vezes é a falta de empatia que empurra alguém para o fundo do poço. As palavras de quem amamos podem ser a nossa maior dor. E ao longo do tempo eu compreendi que eu fui destruindo tijolo por tijolo as possibilidades de felicidade no meu casamento e na minha vida. Eu edificava muros ao invés de pontes. E quantas vezes eu tentei sacudir o meu marido com palavras duras, acreditando que isso o despertaria, e na verdade eu apenas travava ele e o afastava. E cada palavra cruel destruía um pouco mais de nós. E foi somente ao me render completamente a Deus que eu encontrei a paz. As Escrituras falam no livro de Mateus. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E eu vou confessar, eu estava exausta de lutar. Somente quando eu entreguei a minha dor completa e total a Ele, eu comecei a compreender que o verdadeiro caminho não é o da destruição, mas o da construção. E hoje,
A minha jornada está apenas começando e eu ainda não sei onde Deus deseja me levar, mas o que eu sei é que eu estou no caminho certo. E se você se sente perdido em algum momento e sem direção, lembre-se, há esperança. No livro de Mateus, no capítulo 7, está escrito: Deus é um Deus de recomeços e nunca é tarde para reconstruir a sua vida sobre a rocha. Então, mulher, agora que você ouviu tudo isso, coloque a mão no seu peito, sinta a sua respiração profundamente, sinta o seu ventre e sinta o seu útero. Esse é o lugar onde Deus fala primeiro. E te digo isso porque é no ventre que nasce a vida, é no ventre que nasce o medo, é no ventre que nasce a intuição e é no ventre que nasce a força da mulher. E hoje eu te digo em nome de Jesus, você é chamada para construir e não para destruir. E a partir de agora, que todo padrão antigo seja quebrado, que todo peso emocional seja tirado do seu ventre, que toda culpa seja devolvida ao passado e que todo lugar que você ocupava sem ser seu seja devolvido. Que o útero seja restaurado e que a identidade feminina seja reacendida. Que a mulher que multiplica a luz desperte agora. Você foi criada para cocriar com o Divino Criador, para atrair o amor certo, para viver o equilíbrio, para derramar a graça, para ser ponte e não muro, para ser cura e não guerra, e para ser a resposta e não a repetição. E acima de tudo, para lembrar quem você é. E você é uma filha, é escolhida, é alinhada, é construtora e é mulher. E que a luz toque o que estava na sombra e que a frequência que está nesse vídeo, 528 Hz, organize o que estava desalinhado. E que você renasça hoje para a mulher que Deus sonhou que você fosse. Eu sou Lúcia, eu estou aqui para caminhar com você. Então, ilumine.